Oi gente, tudo bem? Roberta Cirne aqui. Vamos dar continuidade à leitura do livro Sombras do Recife. A presença dela, volume 1. A gente está na parte 2, né? Que ela é bem extensa. Vocês sabem que ela pega o livro todo, porque ela conta a história do Cristiano e do Hefesto. E vamos para o capítulo 29, Cristiano. Vamos tentar lê-lo todo hoje, ok? Capítulo 29, Cristiano. Os dias se sucediam. Dias de tortura sem fim, e 2 anos dentro daquele inferno particular passaram. Ele não mais tentara se matar, não depois da 3ª vez mal sucedida. Era algo impossível de fazer. O corpo se curava de maneira automática e a cada golpe desferido se recuperava como que por sortilégio. E a fome avassaladora chegava, exigindo matar outros seres humanos. Matar sempre fora pecado capital. Sua mentalidade cristã oitocentista o fazia lamentar cada morte, cada traição ao Deus de seu coração e de sua compreensão. Ele se mantivera por completo isolado da sociedade. Não tinha coragem de voltar a ver Diógenes, os amigos de trabalho. Estava em luto todo o tempo possível, o tempo em que Hefesto não demandava sua presença. Hefesto a princípio saía junto com ele para caçar, ensinando seus truques. As vítimas eram sempre os pobres, as mulheres de vida fácil, desvalidos, mendigos, incapazes, crianças na maioria das vezes. Crianças eram mais deliciosas, aumentavam ainda mais o potencial da energia obtida. Matar crianças. Hefesto as capturava com pretextos de pão e doces em sua casa, mas sempre as noites, começando em risadas alegres, terminavam em gritos de dor estrangulados, sangue e morte. Para Cristiano, criado no seio da Igreja Católica, sob a tutela de Frei Eusébio e de Padre Guerra, aquela situação era insuportável. Ele fora coroinha, temia o inferno assim como ansiava o paraíso, e sabia estar condenando sua alma para sempre ao exílio divino. Em um momento posterior, Hefesto fazia sair com Dimas. Cristiano usava de seus poderes para atrair à carruagem as vítimas, promessas de comida, doces e camas macias para as crianças, dinheiro, sexo e bebidas para as moças, ou para os jovens transviados andando a esmo nas ruas noturnas do Recife. Ele os enganava, contava as mentiras com as quais fora orientado, fazia as falsas promessas, os conduzia para a bela mansão do Sítio da Cruz. Lá chegando, um Hefesto sorridente recebia as vítimas, e as histórias se desenrolavam igual. O anfitrião perfeito, o príncipe encantado, o amigo, aquela persona conhecida como Hélio. Doces e vinhos para as crianças, absinto e comidas fartas para os mais velhos, beijos, abraços, a energia roubada. E para sua própria vergonha e tristeza, o jovem liminar participava de tudo. Cada novo crime, cada nova traição a Deus e a sua própria humanidade, roubava um pouco mais de sua sensibilidade. E a sanidade também. Hefesto usava de requintes e crueldade. Servia o fígado das vítimas em bachelas de prata, na mesa de jantar, diante do humano ainda vivo. Às vezes, perguntava-lhes, curioso, qual a sensação de morrer, enquanto comia partes não por completo vitais. Ficava observando, respiração suspensa, o momento em que a vida abandonava os corpos torturados dos mortais. Isso sim é aventura, suspirava extasiado. Parecia procurar algo naquele momento, desafiando a lógica ou a razão, o segredo final ao qual ele não tinha acesso. Depois, Dima limpava tudo como se a criança, moço ou rapaz, jamais tivesse estado ali, ou até existido. Para isso, tinham um fosso com cal no final do terreno do sobrado. O próprio Cristiano às vezes se sentia à beira do precipício, negro de perdição completa. Começava a se comprazer na morte das vítimas. Algumas vezes quase experimentava o enlevo em matar. Mas o crucifixo e a aliança de Beatriz, levados sempre agora junto ao pescoço, o faziam se lembrar de quem ele era e quem fora. Na sua cama macia, dossel de bronze lavrado e colchão de penas de ganso, a melhor na qual jamais deitara na vida, dormindo vestido com pijamas da mais fina seda importada, ele evocava aquele rapaz de outrora, que dormiu em palha e vestiu roupas simples de algodão, que foi à missa dominical e guardou feriados santos, que fora piedoso, gentil e honesto. O rapaz apaixonado por Beatriz e a quem ela amara. Costumava, à noite, ir com Dimas de Sege até Santa Maura das Salinas. No Campo Santo, sempre buscava o túmulo de sua amada.
Ela que morrera emparedada, assassinada pelo próprio pai naquele quartinho da Rua Nova, agora repousava em paz sob o solo sagrado. O mal verdadeiro jamais a atingira, pois havia coisas piores que a morte. Com algum dinheiro a mais, o coveiro de Santa Amaro plantara flores em um singelo jardinzinho, sempre regado. Ele, quando ia lá, levava flores diversas, menos rosas. Odiava as rosas, assim como odiava o Visconde de Suassuna. As rosas representavam todo o mal. Um dia, ele iria em pessoa visitar Francisco de Paula e entregá-lo para o jardim, transformá-lo em adubo para as rosas amaldiçoadas do Palacete do Pombal. Hefesto o proibira de ir buscar a vingança. Era algo sequer mencionado mais, àquela altura, e ele, criação do monstro, não o podia contestar. Seguia aquela rotina terrível, atada a uma realidade pior que o pior dos pesadelos. Apenas os momentos roubados juntos ao jazigo de Beatriz o traziam de volta à humanidade quase perdida, em meio a tantas mortes e tanto sangue. Um dia poria o plano a cabo, teria o maldito Visconde em suas mãos e veria a vida deixar o corpo daquele que causara a sua maior desgraça. Enquanto isso, seguia, quase sem perceber o tempo passando, e por este motivo o tempo passava rápido. Hefesto era tido como recluso por muitos. A vida deles em Recife não duraria, logo seriam obrigados a fechar a casa e partir para outro lugar. Esta era a realidade daqueles portadores da maldição. Algumas vezes, Hefesto saía de casa sem dizer aonde ia. Só e sem a condução de Dimas. Levava ele mesmo a sege. Isso fazia parte do grande silêncio, cercando algumas partes da vida no sítio da Cruz. Hefesto tinha segredos não confessos. Para onde ele ia naquelas saídas solitárias? E também havia o quarto. Aquele quarto, o último do andar de cima. Era passada a chave, e esta chave estava sempre com Hefesto. A casa toda era aberta a Cristiano, com exceção daquele quarto misterioso. A uma ou duas perguntas feitas, Hefesto respondera lacônico. Nada há naquele quarto. Nada importante ou valioso neste nosso mundo. Cristiano não ousava falar nem mais perguntar. Quais outras monstruosidades o pai executava e sequer partilhadas com ele, que já vira o horror dos horrores. Hefesto alimentando-se de crianças assustadas, jovens implorando pelas vidas, pobres que sequer levantavam a voz diante do ataque impiedoso de um anjo da morte. Talvez fosse melhor nem o saber. Naqueles dias de 1862, Hefesto levara à igreja da Boa Vista, apesar dos protestos contra por parte do rapaz. Fora o medo de encontrar algum antigo colega da loja de Diógenes, ainda havia as lembranças acorrentadas ao lugar. Não queria ali, onde sempre encontrara a Beatriz, mas de fato era ali que estava sua família, seus antepassados de alta estirpe. E Hefesto lhe prometera mostrar isto. Claro que ele não esqueceria, Hefesto não esquecia nada. Aqui o descanso final dos Dantas de Amorim, como prometido, se não o meu ainda, o dos meus pais, teus avós, Cristiano. Era um belo túmulo esculpido com anjos e lírios em delicado mármore róseo. Hefesto estava diante naquele momento, diferente naquele momento, um pouco menos irreverente, diante de um passado apenas evocado na lembrança, e queria falar. Então escutou a respeito do avô e da avó, a honorável e tradicional família Dantas de Amorim, e o quanto fora difícil para eles a doença do único filho. Era a mãe, portadora da maldição, e Hefesto optou por não transformá-la por conta da fragilidade mental. E Dalina sofreu a morte natural, levando à cova sua herança genética sem o saber. É o que acontece à maioria dos liminares. Nascem, crescem, morrem sem sequer ter o conhecimento de poder viver para sempre. Minha mãe não teve que passar por isso. Então, existe piedade dentro de você, Cristiano sussurrou, constatando algo surpreendente, e teve a rara visão de um Hefesto desconcertado. Nunca pensei por este ponto de vista, ela não aguentaria, não ela. Então, do nada se recompôs. Já você, meu filho, está cada vez melhor. Um assassino formidável, riu baixinho. Às vezes parece tão terrível quanto eu mesmo. O momento passara. O jovem suspirou, saiu de perto do pai, caminhando pela nave lateral. Estar naquela igreja mais uma vez apenas aumentava as saudades. Queimava seu coração como um ferro em brasa. Nada podia fazer para recuperar seu amor perdido. Havia razões, então, para nada mais. Como não conseguia morrer,
entregara sua vida nas mãos de Hefesto, para o bem ou para o mal. Naqueles quase 2 anos, ele fora levado de um lado ao outro como um boneco de trapos, apenas um meio para Hefesto alcançar os seus fins. Chegou perto de um oratório, passando a ponta dos dedos pela madeira escura. Lembrava-se de sua Beatriz ali, ajoelhada e contrita, com um véu branco nos cabelos, pedindo a um Deus invisível as bênçãos. Estava absorto nos próprios pensamentos e não percebeu ser observado por Hefesto. Era aqui que sempre a encontrava? O pai perguntou em um tom respeitoso. Sim, apenas murmurou. A tristeza e a revolta invadiam seu coração, apertando como uma garra invisível. De súbito, Hefesto tomou pelo braço e saíram da igreja, apressados. Já era quase noite, melhor horário para estes passeios, e Dimos os aguardava junto aos chafariz. Embarcaram com rapidez para não chamar atenção. Então, escute, Hefesto encarou o filho. Creio que vou antecipar nossa partida para outros ares. Recife não lhe faz bem neste momento. Você não está sendo divertido como deveria ser. E além do mais, sorriu. O mundo é muito maior que essa cidade provinciana. Vamos à América do Norte, à Europa. Cristiano, até então, com o rosto enterrado nas mãos, levantou a cabeça com vivacidade. Não quero sair daqui. Recife é a minha cidade, é o meu lugar. Algo dentro dele estava se rebelando. Não queria ir embora de Recife, não sem obter a vingança tanto esperada. Matar o Visconde de Suassuna com as próprias mãos. Apertou os punhos impotente. Se Hefesto decidisse ir, ele não conseguiria fugir. Sua vontade estava vinculada à do pai. Calma, não vamos para sempre, Hefesto falou desagradado. 20 anos. Em 20 anos podemos voltar. Isso não é nada para nós, mas é o tempo mais que suficiente para todos esquecerem de nossa existência aqui na cidade. Não entendo. Hefesto estava tolerante de forma excepcional naquele dia. Fosse o motivo da possibilidade de mudar de ares ou pela conversa partilhada na igreja. Sentia-se magnânimo e não iria ficar irritado com a obtusidade do rapaz. Pense comigo, não envelhecemos. Logo, logo as pessoas começaram a falar. Evitamos isso saindo da cidade, sorriu o adulador. Quando voltarmos, ninguém se lembrará mais de Hélio, filho de Hefesto, nem de seu primo jovem e encantador. É como uma forma de se reinventar, reescrever a história. Hefesto tomou um ar, aproveitando para observar o rapaz. Ele estava afundado no banco da sege, olhar distante, continuou. Uma nova vida e chance, papéis timbrados e você será seu filho, gargalhou. Claro, em coincidência o seu irmão caçula virá com você. E aí pronto, nova vida em Recife. Poderemos voltar em 30 anos, 15. Cristiano murmurou. Quero voltar para me vingar. Permita-me esta vingança, e serei seu por esse tempo de viagens. Uma companhia agradável. Não mais lutarei com você, apenas desejo essa promessa de esperança. Hefesto pareceu pensar, diante do olhar ardente do jovem. Voltaríamos em 1878. Acredito que o Visconde estará vivo ainda. Por qual motivo não me pede para deixá-lo fazer isso agora? Cristiano cruzou os braços, voltando a afundar no macio encosto. Sua voz saiu concisa e fria. Não sou poderoso o suficiente. Ainda estou no aprendizado destas habilidades sobrenaturais e em franca desvantagem. Nem quero ajuda para me vingar deste mal maldito. Ele é um homem público, herói da revolução, ainda intocável. Todos no Recife o veneram. Sim, mas Hefesto tentou argumentar e parou ao ver a expressão obstinada no rosto do filho. Ele apertava um punho contra o outro, as unhas perfurando as palmas macias, quase as fazendo sangrar. Em breve ele envelhecerá. Todos o abandonarão como fazem com os velhos. Ficará solitário, então os olhos do rapaz se tornaram quase negros. Eu o destruirei, cada osso de seu corpo, cada fragmento de sua alma. Ele será dizimado, esquecido, tornado pó e apagado da memória dos viventes. Hefesto fez um nó com a boca. Talvez aquele seu filho fosse alguém interessante no final das contas. A maçã nunca cai longe da árvore. Muito bem, conseguiu articular. Tem então esta minha promessa, 15 anos. E voltamos ao Brasil e ao Recife. Vou poder adquirir no exterior toda essa baboseira de cultura, literatura, poesia e línguas que sempre almejou. Visitar lugares empolgantes, cortejar belas mulheres. O rapaz saiu de seu transe amuado. Olhou pela janela, a paisagem conhecida de seus olhos e coração. A sege ia devagar pelo final da tarde. Talvez sair de Recife lhe fizesse bem. Talvez lhe desse a força necessária para tornar realidade os seus planos de vingança. E, gente, esse foi o capítulo 30. Um beijo e até a próxima.